Amigos do canal YouTube da CBM, estamos aqui hoje para falar um pouquinho da obra Paulo Estevam. E essa obra, nós vamos falar alguns aspectos apenas, principalmente da introdução dos seus objetivos. Nós temos uma entrevista com a Hebe Camargo e Chico Xavier, nos anos da época da Tupi, onde o repórter pergunta para o Chico, qual a sua obra predileta. E naquela época, o Chico tinha umas 200 obras. Ele fala assim, ele na sua humildade de sempre, ele fala assim, que uma obra que ele gostou bastante foi Paulo Estevam, na sua simplicidade. Mas a gente sentiu naquelas palavras que ele tinha uma admiração por essa obra. E o nosso companheiro médio Raul Teixeira, ele faz uma palestra que a gente pode encontrar até talvez no YouTube, que fala sobre duas pessoas, o Paulo e sobre o Emmanuel, que no caso é Publio Lentulus, E os dois, quando veem o Cristo, eles têm decisões. O nosso amigo Paulo pergunta o que queres que eu faça. E o nosso amigo Emmanuel, que é o Publio Lentulus, na obra há 2000 anos, ele, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, preocupado com as coisas da terra, passa milênios para reconhecer o Cristo. Essa obra, segundo também o nosso irmão Raul Teixeira, é uma obra que foi feita meio diferente. São dois médios, porque o narrador da obra é o próprio Paulo. O Paulo passa para o Emmanuel e o Emmanuel passa para o Chico. E uma outra característica que vem nos revelar Raul Teixeira, que essa obra, quando o Chico escrevia, ele via todo o cenário como se fosse um cinema, ele presenciava cada cena. E ele comenta nessa palestra que quando o Paulo vê a luz, aquela luz, o Chico também desmaia nessa cena, porque ele está vendo igualmente viu o Paulo. E para a gente ver uma obra da sua importância, nós temos que ver sempre os objetivos dela, quem escreveu, para ver sua autenticidade. Vamos falar um pouquinho sobre o Chico Xavier. O Chico Xavier, a gente não pode nem discutir, mas ele é um exemplo de mediunidade. A gente sabe que a sua obra, perante o amor, o desprendimento, a sua simplicidade, ele é um exemplo. Então, e é um espírito comprometido com Kardec e com o Evangelho, com o Cristo. No capítulo do Livro dos Médiuns, no item 225, tem uma coisa interessante que a gente vai estudar, a gente estuda, Os irmãos falam assim, quando você usa um médium para ter uma mensagem, a bagagem do médium é muito importante. Se ele não tiver essa bagagem, eles vão caçando lá as letras, sai o texto que ele quer. Mas quando tem bagagem, a mensagem deslancha. Aí eu fiquei pensando comigo, a gente vê que para sair uma obra dessas em 30 noites madrugadas, como diz o Raul Teixeira, ele fala que essa obra foi elaborada em 30 noites madrugadas. Chico Xavier foi levado para a Fazenda Modelo, profissionalmente para arrumar uma biblioteca, e o Emmanuel se aproveita desse inteirinho para publicar a obra Paulo Estevam. Mas o Emmanuel dá moleza, e ele fala assim, você tem que trabalhar, porque profissionalmente você vai trabalhar, e nós vamos escrever essa obra em 30 noites madrugadas. Essa é outra informação que nos traz o Raul Teixeira. E a gente vê que para sair em 30 noites uma obra dessa, com 20 capítulos, a gente vê que o Chico é um espírito que tem uma alta bagagem. Quem traz esses comentários do Livro dos Médiuns é Heráclito e Timóteo, como acontece a psicografia. O Chico também vivenciou o que ele pregou. Tudo que ele pregou, humildade, simplicidade, amor ao próximo, ele vivenciou. Ele trouxe também uma contribuição
de obras que nós aqui vamos estar estudando 100 anos e vamos estar estudando. André Luiz, Emmanuel, Mensagens, Conforto. Então Chico é um dos que escreveram, né, o médium que psicografou. O outro é o Emmanuel. Nós também vamos falar um pouquinho do Emmanuel, né? O Emmanuel, né, como nós já vimos, ele foi Públio Lentos, né? Conheceu Cristo na passagem da aula dos anos, né? Era senador, era um homem com muito conhecimento, conhecia as leis, era um homem íntegro, tinha uma postura. Depois nós temos na outra obra Nestório, o livro Nestório, 50 anos depois, vem como padre de Madonna Nóbrega, e ele vem para São Paulo, né? Ele vem aqui para o Brasil. Chegando em São Paulo, ele vai fundar não uma igreja, ele vai fundar uma escola, né? A preocupação com a educação. E olha que coincidência, né? Qual o nome que ele dá para a cidade? São Paulo, né? Paulo, nosso Paulo. O Emmanuel também é uma pessoa comprometida com o nosso Evangelho, com Jesus Cristo. E ele sempre vem nos falando da necessidade de nos evangelizar. Nós vamos colocar agora os objetivos da obra. Nós vamos falar pouca coisa, vamos falar os objetivos da obra. Qual que é o objetivo dessa obra? A gente pegar qualquer obra, nós temos que ler sempre a introdução. Quem vai trazer os objetivos aí é o nosso irmão Emmanuel, né? Então ele fala aqui, em primeiro lugar, que o Paulo não necessita de homenagem, que ele já é muito homenageado, né? Nas igrejas, não é esse o objetivo, né? Ele vem trazer informações, um pouquinho do que aconteceu no plano espiritual, que foi tempo de falar. Ele vem trazer essas informações. Ele vem falar do testemunho do homem, né? As dificuldades, ele fala do homem, Paulo, as dificuldades que passou quando ele conhece o Cristo e ele aí se transforma, né? Ele vem também trazer que essa obra tem um objetivo muito sério. As igrejas apodrecidas da validade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo. Ele fala que essa obra é para as igrejas. Vamos colocar aqui também o centro espírita. Nós temos que ler a postura das igrejas, né? Porque lá ele conhece a casa do caminho. E ali vai ter toda uma postura, orientações para as igrejas. Vamos falar em geral. Pode ser católica, pode ser protestante, pode ser espírita, mas no sentido da igreja que se religa a Deus. Uma outra coisa importante é a importância, né, de estarmos, quando conhecer o Cristo, né, o que vamos fazer. O mestre o chama e ele diz: pronto, o que queres que eu faça? É muito relevante essa questão. Uma outra coisa importante que o Emmanuel quer destacar nessa obra, né, é reconhecer a humildade do apóstolo, que depois que ele reconhece o quanto ele erra, ele se retira durante 3 anos, vai estudar, vai se isolar do mundo, e quando ele volta sem nenhuma palavra, e confiante, né? A importância. Outra coisa que está na obra, ele fala assim: sem Estevão não teria Paulo de Tarso, né? Quem é esse Estevão? Se a gente vê, né, Paulo e Estevão, o que foi esse Estevão? Nessa obra vai destacar nosso irmão Estevão. A vida de ambos estão entrelaçadas, tanto Paulo como o Estevão, né? E a contribuição de Estevão vai estar bem claro na obra toda. Vamos ver aqui. Oferecido, pois, ele oferece esse humilde trabalho, né, por amor ao Cristo. E aí o Emmanuel, né, Pedro Leopoldo, essa obra foi feita em 1841.
Vamos falar um pouquinho da obra, né? A obra, ela está dividida em 20 capítulos. Os primeiros 10 como Saulo e os outros 10 capítulos como Paulo, né? Os primeiros 10 capítulos, Saulo é aquele homem, né, que é um conhecedor profundo do Velho Testamento, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que está esperando o Messias, e ele não concorda que outras pessoas, no seu conhecimento, no seu entendimento, né, venham se passar pelo Messias prometido por Moisés. Os 10 primeiros capítulos é isso. E a segunda parte, ele se transforma em Paulo, logo após ele vê o Cristo, ele fica cego, né? Como é dentro da primeira parte, né? Nós temos Gesiel. Quem é Gesiel? Gesiel é Estevão, porque antes de também dele ir para as galeras e chegar na casa do caminho, ele perde tudo, é roubado, e aí coloca o nome de Estevão. Gesiel era uma pessoa honrada, conhecia profundamente o Velho Testamento, compreendia todas as profecias sobre a vida do Messias. Ele era jovem, uns 25 anos, está no capítulo 1. Em todas as ocasiões, né, ele é prestativo, trabalhador, incentivador, esperançoso, não julgava, confiava em Deus, até quando coloca um fogo na fazenda vizinha e cria toda aquela confusão, ele sempre ponderando, equilibrando, né, acusando ele, né? Quando doente, ele sempre trazia o conhecimento. Quando é preso na galera, que ele foi condenado às galeras, né? Ele vai lá e cuida, ele não se sente como vítima, ele vai lá, cuida, auxilia. É uma pessoa que tinha Deus no coração completamente. Chegando na casa do caminho, né? Que há todo aquele processo, ele chegando na casa do caminho, que ele é condenado, né? Ele conhece o Evangelho. E é interessante, né, que muitos historiadores falam que o Evangelho vem só depois de algum tempo, depois de 60 anos, né, os historiadores, né, da Terra, que o Evangelho é só depois de alguns tempos, depois de 60 anos. Mas nós vemos na obra Paulo e Estevão que ele conhece o Evangelho na casa do caminho. Já existiam anotações, né? E ele fala: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais valor. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Como ele tinha já o conhecimento do Velho Testamento, vivenciava o Velho Testamento, sabia que ia vir um profeta, um Messias. Quando ele pega aquele tesouro, ele reconhece que é do Cristo. Ele já reconhece. E é interessante, né? É interessante que quando a gente pega a Bíblia, está assim só uma frase: é o primeiro mártir do cristianismo. Você só encontra isso na Bíblia. Ninguém fala sobre Estevão. Mas aí a gente vai ver quem é esse primeiro mártir do cristianismo. Na sua obra muito, muito grande, né? Ele ao lado de Pedro e de João, já entra em contato com o mundo espiritual, ele é inspirado, ele é elogiado, ele é querido. No capítulo 6, no capítulo 5, quando Paulo vai conhecer o Estevão na casa do caminho, o Estevão já coloca ele no seu lugar. E ele fica muito bravo com o Estevão e ele pede para levar um sinédrio, né? Para ele ser condenado e se defender.
E o Paulo não sabe, né, que o Estevão, né, é o irmão da sua amada. No Sinédrio, ele conversa com os doutores da lei, colocando o verdadeiro sentido do Velho Testamento. Inclusive é um tratado para todos nós estudarmos, né, o capítulo 6. Né? Na sua morte, ele é condenado pelos tramas, né? Na sua morte, ele perdoa o Paulo. No caso ainda Saulo, né? Desculpa, eu estou falando Paulo, mas ainda é Saulo. Ele perdoa o Saulo pelos seus crimes, falando que está perdoado, né? E a gente vê assim, a grandeza desse espírito, né? Uma outra coisa importante que a gente vê de Estevão, aí já Paulo, quando ele começa a escrever as suas cartas, né, para as suas igrejas fundadas, ele começa a entrar em grandes depressões, porque ele não consegue ir visitar essas igrejas que ele funda, e começam a surgir problemas de ordem comum, como acontece em nossas casas, espíritas, né? E ele fala assim, eu não estou conseguindo amparar, orientar essas casas. Aí quem surge para ele, né? Para o Paulo? Jesus. Jesus aparece para ele e ele fala o seguinte: daqui por diante você vai escrever as cartas. E eu vou te colocar do seu lado o Estevão. E tudo o que o Estevão te orientar, te inspirar, sou eu que estou falando. Então, por essa passagem que a gente vê nessa obra, a gente percebe a grandeza de Estevão, né? O nível moral e espiritual que ele se encontra. O nível moral e espiritual que ele se encontra. A gente tem que perceber nessa obra todas as suas entrelinhas. Quem vai ler essa obra, ela vai ter no primeiro momento um romance, mas na verdade tem todos esses objetivos. Nós vamos estar mostrando aí por que ele fala das igrejas dogmas, que é para ela, por que ele fala das orientações para o Sinédrio, né? Quais são os verdadeiros ensinos. Ele nos traz relatos sobre a família, quando o Saulo se encontra com Abigail, e aí ele dá uma orientação como deveria ser uma família. Então nós temos que ver as entrelinhas, porque é uma obra que tem uma complexidade muito grande. Paulo, se transformando em Paulo, né, que era Saulo, né, ele reconhece o Cristo. Depois que ele se recolhe 3 anos, né, com Prisca, ele no deserto, ele vai estudar mais ainda o Evangelho. E ali está uma orientação muito grande, né? Como deve ser um trabalhador, como receber as pessoas com as suas perturbações. Nós vamos falar só sobre esse comecinho. Vamos convidar a todos que estão nos ouvindo a ler Paulo e Estevão. Quem já leu, reler com um pouquinho mais de atenção, principalmente estarmos atentos à introdução, né? Quais são os objetivos? Porque quando a gente vê o objetivo, a gente vai ler com outros olhos. E a gente quer também lembrar, né, que é uma obra que nos dá muita esperança, muito conforto, né? Porque a gente vê os sofrimentos que esses irmãos passaram, mas sempre confiança em Deus, o amparo do plano espiritual. A gente agradece muito essa oportunidade, um convite a todos a relerem e lerem a obra e que possamos estar em paz, que o Mestre Jesus possa nos abençoar. Que assim seja.